Ora então, saudações leoninas, bem-vindos a mais um Defender o Sporting. Esta semana, o Sporting e Vitória jogaram 5-1 para o Sporting. A pergunta é muito simples: vemos um Sporting muito diferente ou um Sporting com uma atitude totalmente diferente daquela que nós tínhamos visto? Portanto, João, Hugo, Paulo, bem-vindos. Eu vou começar certamente pelo João. João, numa frase ou numa palavra, como é que defines este jogo ou esta semana? Olá, boa noite, Chico, Hugo, Paulo e a todos os membros e subscritores e não só do Defender o Sporting e que vão ver este programa. A palavra que define o jogo do Sporting, aquele sentimento que eu tive, é tranquilidade. Uma palavra tranquilidade porque a palavra é tranquilidade e porquê? Porque senti ao longo do jogo, pela primeira vez em alguns jogos, que este estava ganho. Senti que estava a ver o jogo e senti que a equipa estava confortável. Aliás, todos nós sentíamos a equipa mais soltinha, mais fisicamente mais disponível e, portanto, eu estava a ver o jogo, principalmente ao intervalo e a segunda parte, vi com uma tranquilidade enorme e com aquele sentimento de vamos ter uma vitória. Finalmente ao fim de cinco jogos. Hugo, no caso, tu como é que definirias este jogo ou esta semana? Crença. Crença é a minha definição porque a equipa acreditou e quis, algo que não aconteceu com o AFS e com o Tondela. A equipa acreditou e quis e por isso, crença. Se eu tinha dito queixado-me que falta de atitude, desta vez não houve esse problema. Por isso, crença é a minha palavra. Paulo, e tu? Mais uma vez, boa noite, Hugo, boa noite, Francisco, boa noite, João, e boa noite a quem nos estiver depois a acompanhar em diferido, ou bom dia, ou boa tarde, conforme a hora nos virem ou ouvirem. Transformação. Eu acho que fizemos um reset naquilo que fizemos nos últimos dois jogos, transformámos, demos aquela volta de 180 graus e passamos a ter uma definição diferente daquilo que era o Sporting, os objetivos que ainda temos para cumprir e fizemos um jogo, aproveitando as palavras do João, tranquilo. É verdade, foi um jogo muito tranquilo. Muito seguro. Eu só para interromper e dizer para não ser mal educado, mandar um abraço aos três e à malta que está lá em casa, já agora, um fortíssimo abraço a todos vocês, porque eu perdi-me aqui com a pergunta do Chico e não cumprimentei ninguém. Isto é estrelismos. Não, o que importa é que estamos todos devidamente cumprimentados, mas já que falaste, a semana do Sporting acaba por ser um pouco mais folgada do que aquela que nós estávamos habituados e, portanto, a pergunta para ti é de que forma é que isto motiva o Sporting para a reta final? É mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre suspeições e resultados negativos. Espero que tenha sido um combustível para a equipa acreditar. Sabemos que é um objetivo que nós não dependemos de nós e, além de não dependermos de nós, esta equipa tem vacilado em fazer o trabalho próprio. Ou seja, nós tínhamos na mão esse objetivo de Champions e deixámos-lo fugir por incompetência própria. Contra o Vitória nós fizemos o nosso trabalho. Agora temos uma deslocação a Vila do Conde, uma recepção ao Gil Vicente, não começar a pensar na final da taça. A melhor maneira de preparar a final da taça é ganhar estes próximos dois jogos. E por isso temos que estar focados em fazer a nossa tarefa. Este jogo não decidiu nada, não mudou nada, mas mudou uma única coisa. Foi deixámos de uma sequência negativa e colocámos aqui uma vitória importante e folgada contra um bom adversário, um adversário de valia do nosso campeonato, continuar a ganhar. Mais focado naquilo que vamos fazer a partir de agora do que naquilo que já fizemos. João, do teu ponto de vista, é verdade o que falou aí bem, que é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, mas a verdade é que temos um Sporting muito, muito inconstante toda a temporada. Mas lá está, não vamos focar naquilo que aconteceu no passado, mas em bom rigor, o que é que motiva agora esta equipa para a reta final? Para além dos objetivos, à partida que possa ser o tópico da Champions League, mas o Hugo disse e bem que nós temos que fazer o nosso trabalho que nem sempre foi feito, não é? Sim. O Hugo falou e bem, nós não podemos estar à espera que
quando não dependemos de nós, não podemos estar à espera que os outros tropecem e que deem tiros nos pés se nós não fizermos a nossa parte. Agora, este Sporting que se apresentou na segunda-feira foi um Sporting que nós já vimos esta época. E nós vimos este Sporting muitas vezes em Alvalade. Um Sporting que goleava, um Sporting que, quando começava a marcar, fazia-o em sequência. Depois houve aquele período, quando começou a meter os jogos Champions League, Taça Portugal, tivemos uma quebra, não conseguimos aguentar. Agora, este Sporting fez-me lembrar o Sporting que deu 6 ao AFS, que deu 4 ao Estrela da Amadora, que deu 4 ao Rio Ave, que deu também 4-1 em Alverca, 4-1 em Guimarães contra este mesmo Vitória há uma volta atrás. Portanto, era um Sporting que nós, que era inconstante, que depois tinha aquela dificuldade em ganhar os jogos grandes, mas era um Sporting que contra as equipas abaixo do top 4, top 5, era um Sporting que era verdadeiramente dominador. E realmente tivemos aí uma fase difícil, em que pode acontecer termos deitado tudo a perder, pode acontecer, esperemos que não, mas pode, e que parece que, tendo mais uns diazinhos de descanso para este jogo com o Vitória, parece que voltámos a ter aquele Sporting solto, aquele Sporting goleador. Também contribuiu, não tirando, obviamente, não tirando o nosso mérito, o mérito do Sporting, contribuiu também a postura que o Vitória apresentou em campo, mas acho que os objetivos que faltam para o Sporting, além da Taça Portugal, mas antes disso ainda falta 2 jogos de campeonato em 2 semanas limpas. Relembramos que a partir de agora passamos a jogar semana a semana e portanto o Sporting tem que fazer o seu trabalho, ganhar os 2 jogos que faltam, terminar o campeonato da melhor maneira e depois no fim ver qual é o lugar que nos vai ser destinado e depois preparar uma semana para preparar a Taça Portugal. Paulo, uma das coisas que eu ouvi durante toda esta semana depois do jogo contra o Vitória é onde estava este Sporting, não é? Ou seja, um Sporting muito mais eficaz. Eu acho que à partida nós tivemos um Sporting muito igual àquilo que nós já nós tivemos durante toda a temporada, e acho que o João acabou por abordar isso na especificidade, e acho que acabou por abordar bem. Tu achas que o facto de nós termos ainda um objetivo para concretizar, temos aqui algo ainda para conquistar, tu achas que acabou por ajudar a equipa a mudar a atitude? Com certeza que sim. Não podia ser de outra forma. E se não houvesse esse objetivo, tinha que ser um brio profissional. Quer dizer, não, os profissionais nunca podem se dar por vencidos e rendidos, e nunca podem dar uma época determinada mesmo antes dela terminar. Nem que seja aquilo que costumamos dizer a feijões, vestimos esta camisola, os nossos profissionais têm que dar o máximo por ela, independentemente, seja qual for o contexto em que estejam inseridos. Agora, o que eu acho, e isto sou muito honesto naquilo que estou a dizer em termos do meu pensamento, acho que é puro, é que a equipa de futebol, os jogadores, o treinador, acho que toda a gente, eu até vou dizer até o presidente, embora ele não tenha acreditado tanto nisso, mas até o presidente, eu acho que a equipa teve muita fé que ia fazer uma Champions ainda melhor do que aquilo que foi, e também estava muito crente que ia ser tricampeão. Apesar de estar atrás, eu acho que havia ali uma crença muito grande no tricampeonato. E depois, aquele jogo com o Benfica que acabou por retirar a hipótese do tricampeonato ao Sporting, abateu os níveis anímicos da equipa. E quando nós fisicamente temos algumas dificuldades, é no psicológico que vamos buscar forças. E eu acho que o Sporting caiu muito psicologicamente. E depois acabamos de fazer 2 jogos muito, muito fracos, que é a única expressão que me vem. Também, não só pelo facto de animicamente não estarmos bem, fisicamente não estarmos bem, e também desrespeitamos, na minha opinião, um bocadinho, quer o AFS, quer o Tondela, porque sendo os 2 últimos da classificação, os próprios jogadores disseram e pensaram de certeza entre eles, nós mesmo neste estado anímico, mesmo com pouca força, nós vamos acabar por conseguir ganhar estes jogos, e se calhar é nessas vitórias que vamos arranjar depois o alento para o resto do campeonato.
indo mais concretamente àquilo por onde começaste, este Sporting não andou perdido o ano todo. Andou perdido, sei lá, ali uma semana e meia, 2 semanas. Sim, mas o ano todo não. Acho que foi um Sporting, como o João disse bem, muito parecido com este que tivemos durante a época. E voltámos, acima de tudo, a ter níveis de eficácia grandes. E quando temos níveis de eficácia grandes, estamos sempre mais perto de ganhar, não esquecendo que a tipologia de adversário que tivemos foi muito diferente daquilo que tivemos nas últimas 2 jornadas. O Guimarães é uma equipa, o Vitória, se alguém de Guimarães vai ver isto, ainda me chama nomes. O Vitória Sport Clube é uma equipa que joga o jogo por jogo, gosta de jogar o jogo por jogo, portanto, procura espaços, mas também os oferece. As outras 2 equipas não, procuram jogar no erro, quer a AFS, quer Tondela, e nós também pagámos um bocadinho por isso. Portanto, nós soubemos jogar bem este jogo contra o Vitória e fomos uns justos vencedores, como é óbvio. Pedir à malta que está lá em casa para deixar like, partilhar, subscrever e tornar-se membro do Defender o Sporting. Estamos cá todos os dias a falar sobre Sporting, portanto não custa nada. E então passamos... Raio-X. Portanto, Paulo, o que é que tu nos trazes esta semana para este jogo? Bem, eu escolhi momentos de jogo, escolhi a parte dos desenhos táticos do Sporting, quer em processo ofensivo, quer em processo defensivo. Vamos começar a abordar o processo ofensivo. Eu não sei se conseguem ver o rato, eu acho que sim, movimentar-se. A seta é pequenina, mas acho que dá para ver. Pronto. Primeiro que tudo, quero ter em consideração uma coisa, quer esta imagem, quer depois uma outra que vamos mostrar a seguir em quadro tático. Isto são imagens estáticas paradas. Isto não funciona assim na realidade. Há dinamismo. Isto tem corpo, tem vida, tem movimento, não é, como é óbvio. E isto não é o fiel do que é as dinâmicas de uma equipa de futebol. Por isso é que eu deixei aqui várias setinhas, porque isto são os movimentos preferenciais dos jogadores. E isto depois é tudo enquadrado em relação a onde está a bola, onde está o adversário, onde está o colega, onde estamos em relação à baliza, onde está a linha defensiva adversária, onde estão os espaços que podemos aproveitar. Portanto, as dinâmicas depois têm N de variáveis que nós aqui não conseguimos controlar num quadro estático. Mas isto veio porquê? Porque nós deixámos de jogar, ou sempre que o jogamos, melhor dizendo, com o Quaresma, a fazer a tal posição de um tal lateral direito que eu acho que nunca tivemos durante a época. Isto porquê? Porque o Quaresma, eu agora perdi-me aqui no radar, o Quaresma é um central de raiz, de natureza, e não tem tanta potência ofensiva como tem um lateral que está habituado a fazer corredores, seja numa parte mais exterior, seja numa parte mais interior desse corredor. Como tem, por exemplo, o Quaresma, o Fresneda em espaços mais interiores e o Vagianidis em espaços mais exteriores. O Quaresma, devido às suas rotinas, aproxima-nos muito mais daquilo que éramos o ano passado enquanto equipa, ou seja, o processo de construção a 3, basicamente quase sempre os 3 defesas, portanto Inácio, Zeno de Baste e Eduardo Quaresma, e depois com 2 alas, um dos alas Jenny Catamo, o outro ala Maxi, um à direita ou outro à esquerda, ambos a dar a largura e a profundidade que a equipa precisa nos corredores. Depois, apoiado por 2 médios. Estes dois médios, quer o Bragança, quer o Morita, tiveram uma característica interessante neste jogo. Eu tive na dúvida se os lados em que os colocava, porque eles foram muito basculantes. Eles tiveram uma preocupação, eles nunca se juntaram. Quando o Bragança estava mais à direita, o Morita estava mais à esquerda e vice-versa, iam trocando. Por isso é que eu pus aqui as setinhas do Morita a vir às vezes para a esquerda e o Bragança era às vezes para a direita. Depois, mais à frente, iremos ter um lance que ilustra, que é o golo do Bragança, que até é criado por eles os dois numa recuperação de bola. E depois, Pote e Trincão em posições mais centrais, mas não a fazer aquele 3-1 da frente, quem tínhamos Pote mais à esquerda, Trincão mais ao meio e Geni mais à direita. Portanto, aqui são 2 jogadores em posições mais centrais, em que o Trincão se preocupava mais em ocupar espaços sobre o lado direito, que é aí que ele se sente bem, e o Pote andar mais sobre a esquerda,
que é aí também que ele se sente bem, e o Pote não está tão bem fisicamente, por exemplo, como o Trincão. O Pote nota-se mais dificuldade na locomoção dele, mas acabou por fazer até um jogo interessante depois quando baixou para o meio campo na segunda parte. Eu até pensei que ele não aguentasse tanto tempo naquela função, mas também aproveitando o resultado, acho que foi um bom teste e até deu mais dinâmica àquilo que o Pote tem precisado, que o Pote precisa ganhar ritmo de jogo. E depois na frente tínhamos o ponta de lança, o Soares, que é sempre um jogador muito associativo. O Soares fazia muitas vezes este movimento de sair daqui da zona dos centrais e vir aqui imiscuir-se no meio de Trincão e Pote para fazer tabelinhas curtas ou para fazer jogo de apoios frontais, sempre de costas para a baliza, e depois também procurava ele, virando-se para o jogo, como nós costumamos dizer, aproveitar os espaços que apareciam entre central e lateral, também para tentar fazer o gol. Acabou depois de fazer um gol em transição. Num momento de jogo diferente também temos depois, não temos o dele, mas temos o do Luís Guilherme, que é parecido, e até com um passe dele, se não estou em erro, que temos esse gol. Portanto, isto são as dinâmicas ofensivas do Sporting, aquilo que nós chamamos muitas vezes do tiki-tasca, que foi conhecido por tiki-tasca, funciona muito nisto. É os jogadores muito perto uns dos outros, e eu trouxe isto de propósito por uma questão. É muito diferente nós estarmos assim, com 3 jogadores aqui atrás, quase sempre fixos, porque raras vezes foram as que o Quaresma passou da linha de meio campo para ajudar nos últimos 30 metros. Acho que aconteceu uma ou duas vezes durante o jogo, em situações muito particulares e pontuais, em que estávamos a ser alvo de uma pressão alta e ele saiu a jogar com a bola e procurou fazer desequilíbrios. É muito mais fácil estarmos aqui, porque estamos protegidos e temos o corredor central muito mais protegido do que normalmente o temos. Porque quando joga, por exemplo, o Fresneda que aparece aqui neste espaço, que eu estou aqui a mexer com o rato, e ficamos só com 2 jogadores cá atrás. E muitas vezes aqui, sendo, por exemplo, o Morten Hjulmand, o Hjulmand, quando se incorporava também nessas funções ofensivas, tínhamos o corredor central muito desprotegido, e nós fomos e sofremos alguns dissabores em termos defensivos, por estarmos com o corredor central, como dissemos na semana anterior, muito desprotegido. Neste jogo isso não aconteceu, mesmo nas alturas em que o Vitória tentou nos ferir, nunca conseguiu, à exceção de um lance. Tem um lance, acho que é no início da segunda parte, em que o corredor central estava mais desprotegido e o Vitória até podia ter feito golo, mas já foi o único. Creio que é no momento em que o Rui Borges faz aquela mexida que Pedro Gonçalves volta a 8. Creio que é pouco tempo depois, quando o Pedro Gonçalves entra a 8, que acontece esse lance. Exatamente. Também dessa readaptação de Pote a 8. Nós até falámos no grupo, tu estavas a fazer o relato, mas nós no grupo falámos que saiu uma horita e houve ali um tempo para ajustar, e foi nesse tempo, em que falhou ali o corredor central, mas de resto acho que foi, pronto, acho que ficou mais ou menos perceptível. Nunca tirando isto da cabeça, isto não é estático, isto tem dinâmicas, mas acho que ficou perceptível, e se não ficou, depois nos comentários façam perguntas que nós teremos todo o gosto em responder. Hugo. E agora, até para poder colocar também o João na conversa, vamos só começar também para mostrar um bocadinho dessas dinâmicas de que as coisas não são paradas. Aqui vemos então algumas das coisas que o Paulo falava. Vemos aqui a construção a 3, neste momento temos até Quaresma com bola. Vemos que, por exemplo, como o Paulo estava a falar, Luís Soares não está lá fixo, parado, deslocou-se aqui um bocadinho mais à procura da bola, e eu gostaria de destacar, até porque o Paulo já pegou nesse assunto, e por isso vamos também mostrá-lo, porque não mostrar um bocadinho aqui do processo ofensivo, dessas dinâmicas que o Sporting tem, e que o Paulo falou delas no processo ofensivo. Então vamos rapidamente então aqui ao vídeo. Vemos aqui claramente a construção a 3, e então aquilo que estávamos a falar, mais do que uma imagem parada, também dá para elucidar um bocadinho daquilo que é a construção do Sporting, claramente com esses 3 pilares atrás definidos. E também para falarmos um bocadinho também de Eduardo Quaresma, e também para colocarmos também na conversa ao João essa construção a 3, porque o Paulo estava a falar, poucas foram as incursões, e aqui vemos um exemplo perfeito disso, que é Quaresma estava um bocadinho mais à frente,
porque tinha feito uma arrancada, mas quando faz o momento do passe, rapidamente recupera a posição e vai juntar-se então, vai juntar-se ali ao meio para voltar a fazer a 3. João, agora fazer-te aqui uma pergunta, queria-te colocar aqui na conversa também, nesta questão da construção da ofensiva do Sporting. Isto é algo com Vaianidis nunca vai acontecer, ou pelo menos não com esta capacidade. Com Vaianidis dificilmente irá acontecer, com esta capacidade e com esta qualidade. E isto não é uma crítica ao jogador, é uma característica que o jogador tem. Portanto, o jogador não tem característica disto. E mesmo relativamente a Fresneda, a apresentação do Paulo foi fantástica, com a ajuda das imagens comprovou exatamente aquilo que ele explicou em movimento. Eu destaco que com esta situação de Quaresma, nós ganhamos metros, e eu passo a explicar porque é que ganhamos metros. Porque, se vocês se recordam, e se tiverem, nós podemos depois mais tarde mostrar estas imagens se assim for necessário. Quando joga Fresneda nem sempre faz esta saída a 3. Muitas das vezes Fresneda coloca-se como médio, digamos assim, o Paulo explicou, e o que é que acontece? Acontece que é Morita, ou era Morita, ou Morten Hjulmand que baixava para fazer a saída a 3. E obviamente é diferente nós termos Morita, Bragança, Hjulmand, jogadores com outra qualidade, a receberem a bola mais à frente do que termos Fresneda. E portanto, por isso é que eu digo que ganhamos metros. Ganhamos metros porque, como vocês podem ver ali nesta imagem, Morita e Bragança estão muito mais à frente. Se fosse, na vez de Quaresma, se fosse Morita ou Hjulmand a estar ali, acho que era um desperdício, na minha opinião, os jogadores com essa qualidade estarem ali. Depois, Vaianidis, com as suas características, obviamente é um jogador de linha. O que é que obriga? Obriga aquilo que nós explicámos na semana passada, que é Trincão a ser mais um 10. Aí é que Trincão joga mesmo no centro do terreno. E o que é que acontece? Depois também no momento da perda de bola, como o Paulo também falou e bem, nós ficamos mais expostos. Porque aquela imagem que o Paulo mostrou e explicou, nós, no momento da perda de bola, temos quase sempre os 3 centrais bem posicionados para impedir que a equipa saia em contra-ataque. Imaginemos aqui neste lance, imaginemos que a bola é colocada e é interceptada pelos médios do Guimarães, nós estamos sempre organizados. Temos os 3 centrais organizados e ainda temos, como a bola está a ser disputada do lado direito, temos aqui o Maxi não tão projetado como o Geni. E isto é propositado. Ou seja, como a bola está do lado de lá, é o ala do lado de lá que está mais projetado que do lado de cá. E portanto, estamos sempre mais organizados. E ao longo da época houve alturas em que o Fresneda fazia esta função que o Quaresma está a fazer. Era declaradamente na construção um terceiro homem. Depois Rui Borges mudou, porque se calhar também começou a sentir que os adversários estavam a pressionar de forma diferente e a impedir a nossa construção com qualidade. Depois chegámos a construir a 4, a abrir a nossa linha a 4 a construir. Depois houve essa nuance mais até uns tempos antes da própria lesão do Fresneda. Houve essa nuance de ser Fresneda a subir no terreno para se juntar ao médio que sobrava e ser um dos médios a baixar para junto dos centrais. Perfeito, acho que deu para toda a gente entender. E até para continuarmos esta conversa, Paulo, falámos do processo ofensivo do Sporting, mas isto não é só atacar, como se costuma dizer na gíria, também é preciso defender um bocadinho. Podemos mudar então agora, certamente, para o processo defensivo da equipa do Sporting. Certo, o futebol não vive só de momentos ofensivos, vive também de momentos defensivos. Nós no nosso campeonato, e nós temos referido entre nós várias vezes, são muito mais as vezes que estamos em processo ofensivo do que em processo defensivo. Entre um e outro há outras fases, há aquele momento em que se perde a posse de bola e podemos perdê-la em ataque continuado, e aí temos que ter um tipo de comportamentos. Quando se perde a bola porque acabou numa finalização ou foi um pontapé de baliza, um lançamento, temos outro tipo de comportamentos. O que eu quis trazer aqui foi, quando estamos em processo defensivo, aconteceu felizmente poucas vezes neste jogo contra o Vitória, porque lá está, nós conseguimos, entre os momentos em que perdíamos a bola e os momentos em que tínhamos que verdadeiramente defender,
o espaço e a baliza, conseguimos muitas vezes evitar de ter de chegar a esta situação. Eu digo que isto é a situação limite do defender, ou seja, nós algumas vezes, aconteceu muito no início do jogo, aqueles primeiros 4, 5 minutos andámos muito nisto, porque entrámos mal no jogo. Lembro-me de até comentar na tua transmissão que o Sporting tinha entrado muito mal, mas depois aconteceu esporadicamente. Isto não foi uma situação que se desse durante muito o jogo. Mas o que é que acontece? Nós defendemos isto, eu trago isto outra vez especificamente para mostrar um momento, que é, nós defendemos muitas vezes assim, com 5-3, umas vezes 2, outras vezes 1 mais 1, volto a dizer, isto não é estático, isto tem muita basculação, principalmente entre corredores. Quando a bola, por exemplo, está aqui sobre a esquerda, estes jogadores estão todos mais deslocados para o lado esquerdo, e o mesmo acontece quando a bola está no contrário. Desculpa interromper o teu raciocínio, Paulo, mas até para exemplificar isto, vou já passar aqui até uma das imagens em que isso acontece. Estamos a falar aqui do corredor esquerdo, e aproveitando aqui também para mostrar que lá está, não é uma linha reta, mas dá para perceber perfeitamente aqui uma linha definida assim. Sim, temos aqui os 5 defesas, temos aqui Maxi, temos Gonçalo Inácio, Zeno de Baste, Eduardo Quaresma e Jénica, até suponho eu. Não, aqui até ao Trincão, se não estou eu que baixa, porque o Jénico tinha vindo para o meio. Está lá o Trincão para o meio, exatamente. E está lá o Trincão. A preocupação de ter o quinto homem sempre lá. Portanto, nunca havia... A essência não é quem é que está lá, é a ocupação do espaço. O espaço exatamente. independentemente do jogador que seja. Exatamente. E como eu ia dizer, não sendo algo que é fixo, é algo que tem estes condicionalismos todos e estas dinâmicas todas, tendo esses 3 homens do meio, como estávamos a ver e estamos a ver de novo, Quaresma, De Baste e Inácio sendo 3 centrais, por definição, por perfil do jogador, são 3 centrais, a defesa fica muito mais equilibrada. É óbvio que o ideal é evitarmos este tipo de situações, porque este tipo de situações é sinal que nós estamos a defender, e estamos a defender um bocadinho mais recuados, porque uma coisa que eu notei, e não dá para fazer aqui, pelo menos neste tipo de apresentação, teria que ser uma apresentação dinâmica. Uma coisa que não dá para fazer é que o Sporting, eu apercebi-me muito neste jogo, e neste jogo foi fácil, porque como conseguimos o resultado muito cedo, também o coração desliga mais cedo, e eu consigo estar taticamente mais atento aos pormenores. O Sporting faz isto por fases. O Sporting, quando perde a bola em processo ofensivo, dependendo do sítio onde perde, vai se juntando ou não até chegar a esta estrutura. Porque o Sporting, se perder a bola mais em cima, tenta defender primeiro em 4-4-2, não chega a estes 5 defesas. Depois, se não conseguir numa primeira zona de pressão recuperar logo a bola, ou fazer com que o adversário perca, por exemplo, para um lançamento, ou para um lance em profundidade em que perca logo a bola, num confronto direto e que a bola vá parar aos defesas do Sporting, o Sporting nunca chega aqui. O Sporting só chega aqui quando o adversário consegue sair da primeira linha de pressão e estabiliza no jogo deles, tenta sair em ataque organizado. Aí o Sporting vem para esta solução defensiva. Eu acho que vem vezes, ou melhor, não é vezes mais, acho que vem muito cedo. Acho que o Sporting podia, contra certos adversários, ser um bocadinho mais ousado e usar esta solução mais tarde, quando a bola chegasse às zonas mais ofensivas, mas isso são processos que se treinam, dá trabalho, e o Sporting, de certeza, tem treinado esta solução, e sendo assim, e só para explicar o quê? É muito diferente ter aqui Quaresma ou ter Vagianidis ou ter Fresneda. Se Fresneda desenrasca, Vagianidis não. Esqueçam. Vagianidis aqui não é solução. Daí também não joga, não é? Daí dificilmente joga. E mesmo o Fresneda não é um jogador muito vocacionado para chegar aqui, porque estar nesta posição implica um conhecimento muito grande do perfil do que é estar naquela posição, porque muitas vezes vamos ter que fechar os espaços mais dentro, muitas vezes vamos ter que nos antecipar aos jogadores. O jogador que aparece nesta zona
é muito diferente do jogador que aparece nesta zona, o perfil do jogador é diferente. Defender os jogadores nesta zona é totalmente diferente do que defender os jogadores nesta zona. Os jogadores são diferentes, têm ações diferentes, têm movimentos diferentes, por natureza própria. E daí eu achar que é sempre preferível ter aqui um homem que seja um central de raiz e não um lateral adaptado, que consoante o jogo vai pedindo, vai sendo terceiro médio, vai sendo um apoio ao ataque, e que de vez em quando tem que fazer de terceiro central. Acho que a solução Fresneda, e eu estou a dizer o Fresneda porque é ele, isto não é nada contra o jogador, é ele que tem jogado lá, será engraçada se o Fresneda, agora já se vê, se o Fresneda não, em certos jogos em que as equipas adversárias estão mais baixas, e defendem aqui muito no último terço, aí sim, se calhar o Fresneda faz algum sentido, porque é mais um homem que temos à frente. Desde e sempre que o lado da bola esteja protegido. Se o lado da bola estiver protegido e conseguirmos reagir à perda, estamos sempre seguros. Mas eu lembro que nós perdemos muitos pontos com os nossos rivais diretos, precisamente por jogarmos aqui com o Fresneda, e não tinha nada a ver com o Fresneda. O Rato cismou que não quer fixar ali, mas não tinha nada a ver com o Fresneda, e sim com as características do jogador, porque depois passámos a fazer saídas a 4, como o João disse há bocado, mudámos a tipologia do jogo para nos adaptarmos ao adversário, e eu acho que nós já atingimos um nível que nós não temos que nos adaptar a ninguém. Nós temos que ser iguais a nós próprios e fiéis a nós próprios, e depois ir jogando consoante o jogo nos vai pedindo. Isso são outras coisas. Acho que cometemos esse erro, pode-nos custar, o título já nos custou, pode-nos custar o segundo lugar, esperemos que não, mas dou por terminada aqui esta apresentação, e lá está. Eu peço desculpa que o Rato há bocado fugiu-me e eu não reparei, porque eu estava a vê-lo, mas não sabia que vocês não estavam a ver, mas acho que deu para entender, e se não perceberam, não há problema, que depois cá estaremos para responder a todas as questões. Cá estaremos e certamente continuaremos a estar também para responder às questões da malta, por isso podem deixar sugestões nos comentários. Precisamos de nome para o programa, só recordar também aqui, precisamos de nome para o programa, podem deixar sugestões para depois a gente recolher alguns nomes e depois abriremos uma votação para membros. Deixem o vosso feedback e já agora deixem também perguntas para o João e para o Paulo, coisas ou dinâmicas do Sporting, ou perguntas, algo que vocês se lembrem sobre como é que joga o Sporting, ou que vocês gostariam de perceber, ou algo que vocês até já percebem, mas gostariam de ter uma opinião. Podem deixar as caixas para comentários e vamos selecionando aos poucos. Daqui a pouco até vamos ouvir uma pergunta em áudio que também ajudará também a contextualizar. Mas agora eu gostaria de dar aqui um salto para irmos ao outro lado, para irmos falar um bocadinho também daquilo que foi a equipa do Sporting Clube Portugal em outros comportamentos. E vamos falar de outro tipo de comportamentos. Vamos começar por falar de comportamentos em transição. Ou seja, temos aqui rapidamente uma imagem em que o Vitória vai sair para o ataque e o Sporting acaba por recuperar a bola, e ilustra bem aquela dinâmica que muitas vezes falamos. Ou seja, vocês conseguem perceber aqui, à medida que vai repetindo também a imagem. Eu peço-vos que olhem aqui para o Jenny Katam, que está ali na ponta direita, que rapidamente vai tentar para fazer compor aquela linha de 5, e depois rapidamente juntou ao ataque. 5 jogo. Ia-te pedir para parares a imagem quando o Jenny tiver a chegar, porque eu queria explicar uma coisa que tem ligação àquilo que o Paulo estava a explicar. Podes parar aí. Ou seja, o Paulo estava a dizer, e muito bem, nós costumamos ter a linha de 5 organizada. Neste caso, não está, porque o Jenny atrasou-se. Onde é que o Jenny compensa? Compensa porque no modelo de Rui Borges, quando o Sporting está a defender a 5 e um dos médios do adversário se junta ao ponta de lança adversário, é o central das alas, ou seja, o central direito ou o central esquerdo, que salta nesse homem. Okay? Neste caso, como o Quaresma está a fazer uma linha de 4 e o Jenny se atrasou para fazer a linha de 5, o Jenny não tenta recuperar a sua posição na direita. O Jenny faz o acompanhamento do médio que se vai juntar ao ponta de lança. Portanto, muito interessante esta nuance, e demonstra uma inteligência do jogador também.
Então fica esse comportamento aqui rapidamente também identificado pelo João. E João, eu vou continuar em ti. Sim. Vou continuar em ti. Primeiro, o Paulo tinha falado muito sobre Bragança e antes de irmos ao gol de Bragança, vamos aqui a um outro momento que eu selecionei no jogo também, sobre recuperação de bola, porque Bragança não foi só uma vez que tentou invadir e faturar ao fundo das redes. Aqui vemos minutos antes de fazer o golo, já tinha dado o primeiro recado. E eu queria agora colocar-te aqui uma pergunta, João, muito rapidamente, que é, temos visto Bragança cada vez mais a ter apetência para entrar em zonas de finalização. Temos visto cada vez um Bragança com mais golo também, a versão de Daniel Bragança. E eu ia-te colocando aqui, o Paulo falou muito sobre a basculação de Bragança e Morita. Dois médios mais leves, também com maior mobilidade para poderem circular pelo terreno, uma liberdade que obviamente também pela imponência e pela liderança física que Morten Hjulmand tem. Morita e Bragança não têm sequer essas características, nem esse perfil. Mas eu queria que o teu feedback rápido, obviamente assim mais de âmbito geral, é esta nova versão de Daniel Bragança, porque a verdade é que falamos muitas vezes sobre Daniel Bragança e sobre o quão Bragança podia acrescentar os dois médios, e as dúvidas que pairaram no universo sportinguista sobre Bragança, o meio campo a 2 e Daniel Bragança. Eu queria a tua opinião sobre esta versão de Daniel Bragança mais a chegar a perto de áreas de finalização. Podes deixar a imagem como está, porque esta imagem mostra uma das razões porque Bragança aparece mais em zonas de finalização. Se puderem ver o posicionamento do Trincão do lado direito, portanto, não é Trincão que está a 10. Se Trincão estivesse a 10, obviamente Bragança não estaria naquela zona do terreno. Isso para mim é um dos primeiros fatores. E depois, o facto de termos, como o Paulo explicou e muito bem, o facto de quando estamos em processo ofensivo, ou o facto de termos 3 centrais lá atrás, dá esta segurança aos dois médios de poderem dar os dois mais altos. Porque neste caso, imagina este lance que o Maxi perdia a bola para o central e o central jogava no ataque do Vitória. O Sporting estaria organizado. O Sporting teria os três centrais lá atrás, portanto, e mais Geni e Catano, que não aparece na imagem, mas estará do lado de lá. E, portanto, o Sporting estaria muito mais bem organizado. Bragança apareceu bem após a lesão. Eu relembro que após a outra lesão grave ele também apareceu bem. Espero que não volte a ter tantas lesões. É um jogador que tecnicamente com uma qualidade individual fantástica, uma qualidade acima da média. Agora, beneficia Morten Hjulmand é Morten Hjulmand, ponto final, parágrafo, não há nada a dizer. Beneficia, como tu disseste e muito bem, de ter um parceiro, neste caso que tem jogado com o Morita, que são os tais jogadores, os dois levinhos com raio de ação, que gostam de tricotar o jogo e gostam de usar um raio de ação muito maior. E depois, neste caso específico deste jogo com o Vitória, o facto para mim da equipa estar sempre organizada com 3 centrais lá atrás permite com que Bragança tenha mais apetência para aparecer em zonas de finalização. E até para falarmos e vermos isso, nada melhor do que coroarmos esta fala sobre Bragança, ou esta dissertação sobre Daniel Bragança, com o gol da noite. Acho que é de mais elementar justiça, até porque o Paulo tinha referido essa recuperação que envolve Morita e Bragança e que culmina neste golaço do camisola 23, e tivemos então aqui os dois a serem protagonistas então deste golaço apontado então por Daniel Bragança. Paulo, não sei se tens alguma coisa a complementar sobre Daniel Bragança. Não, acho que vocês disseram tudo. O Bragança, eu só vou complementar com isto. Eu não sei se tu te recordas, há um jogo que temos em casa que eu agora não me lembro qual é, que eu estava a ver o jogo e estava a acompanhar o teu relato na live que estavas a fazer, e eu disse assim: o Bragança precisa de subir uns metros no terreno. Coincidência ou não, o Bragança sobe esses metros e faz um golo. Eu estou-me a tentar lembrar qual foi o jogo. Nacional da Madeira em casa. Talvez. É quase ele a regressar, é quase pós-regresso do Bragança, quando ele está mais ou menos em condições de ter sido, porque ele também começar a jogar. Mas até foi de cabeça. Sim, não, eu disse, o Bragança tem que jogar uns metros mais à frente. E curiosamente, passado pouco tempo, o Bragança faz gol. O Bragança tem duas coisas que eu admiro num jogador de futebol: é a inteligência e é uma capacidade de definição
muito acima da média. Depois há outras coisas que ele foi melhorando com o tempo. Eu lembro-me de comentar com o João várias vezes que não acreditava num Bragança no meio campo a 2 e ele conseguiu jogar no meio campo a 2, que era uma coisa que eu não acreditava. Agora temos este meio campo que é muito parecido com esse meio campo a 2, mas como o João estava a dizer e bem, como tem um terceiro elemento que é às vezes aquele número 10 que aparece por ali, sendo o Trincão estando naquela zona central, dificilmente o Bragança conseguia fazer estes movimentos, mas quando não tem lá ninguém, ele tem, devido à tal inteligência que ele tem, ele vai ocupar esses espaços e como tem uma definição muito boa e uma capacidade técnica muito acima da média, depois brinda-nos com estas coisas. Só para acabar, sublinhe aquilo que disseram os dois e que tu reforçaste, que é, vamos esperar que o Bragança se mantenha a este nível, que vá subindo ainda mais o nível de preferência e que não tenha lesões, porque é um jogador muito, muito acima da média. E falando de jogadores acima da média, também tivemos um jogador que se estreou a marcar na Liga Portugal pelo Sporting. Paulo, falaste da transição e que íamos ver momentos em transição, e por isso nada mais justo que falarmos nele. Luís Guilherme, que também apontou um dos golos da noite. Sim, Temos o passo de Luís, também é separado. Sim. Assim, isto porquê? Aproveitando as imagens, nós aqui estávamos a defender baixo, como tínhamos mostrado. Não dá para ver bem, mas temos uma linha de 5, porque falta aqui um jogador que ainda está deste lado a fazer a tal linha de 5. Há uma recuperação de bola e depois saímos rápido na transição. Para que isto aconteça, tem que acontecer duas coisas. Tem que acontecer a equipa adversária, neste caso o Vitória, estar alto no terreno. O Vitória estava praticamente todo instalado no nosso meio campo. Como vocês estão a ver, deixa um ou dois jogadores atrás da linha de meio campo, mas quase na linha de meio campo. E depois nós temos que ter jogadores com características para fazer isto. Se não tivermos, não vale a pena. E o Luís Guilherme é um acrescento nesse tipo de movimentos. Eu, a uma determinada altura da época, pensei que a contratação de Souleymane Faye fosse neste sentido, de quando tivéssemos que jogar um bocado mais baixo, aproveitar a velocidade do jogador africano. Eu honestamente ainda não consegui perceber se isso é uma realidade ou não, porque o que vimos de Souleymane Faye foi basicamente em ataque organizado, e em ataque organizado o que mostrou foi dificuldades na leitura do jogo, dificuldades até em estar dentro daquilo que são os processos coletivos da equipa. São coisas que podem melhorar, é certo, com o treino, com o tempo de treino e com o conhecimento daquilo que é pretendido, quer pelo treinador, quer depois daquilo que os colegas fazem dentro do campo. Mas Luís Guilherme nota-se, e é isto que eu digo, os jogadores diferenciados não precisam de tanto tempo, e ele entendeu muito bem, e temos a pena que me deixa deste jogador não ter podido dar mais partido à equipa e dar mais contributo à equipa durante a época, porque eu acho que o Luís Guilherme junta o bom de dois mundos, é capaz de jogar em ataque organizado quando assim o exige, portanto é um jogador que também sabe jogar em espaços mais curtos, mas que tem muita facilidade em jogar quando tem campo aberto, e este lance provou isso mesmo. Também uma palavra para o Luís Soares, uma assistência fabulosa. De um jogador que nós, e ai meu Deus, o Guilherme vai embora, é o fim do mundo. Não, fomos buscar e fomos competentes. O seu dono, fomos buscar um avançado de características totalmente diferentes, mas também tem uma capacidade de ser não só um bom finalizador, que eu acho que podia ser ainda melhor um bocadinho, mas é um bom finalizador, mas coletivamente é um jogador de uma valência enorme para o grupo. Eu queria acrescentar uma coisa, se me permitissem. Estás à Nós vontade. fizemos 5 golos nas costas da defesa do Vitória. É um pormenor. Se analisarmos bem, mesmo o primeiro golo... Mas todos eles diferentes. Mas mesmo o primeiro golo, que é um livre, e vocês dizem uma bola parada nas costas, é um livre que é ensaiado e muito bem. O Sporting melhorou esta época nas bolas paradas 200%. É um livre que é estudado, mas é uma bola que é pingada ao segundo poste, nas costas da defesa. O segundo golo, este do Bragança, é uma jogada que a primeira bola é metida nas costas da defesa e depois há a tabela. O terceiro golo do Maxi é um passe do Debaste fantástico, uma diagonal em corredor central em que ele aparece nas costas. O quarto golo do Soares e em aspas, e o quinto golo do Luís Guilherme e em aspas. Portanto, é verdade. nas costas.
É assim, a postura do Vitória permitiu isso e o Sporting é inteligente a aproveitar. Portanto, não podemos dizer, não podemos criticar as equipas que vão jogar aos grandes com o autocarro, depois aparece uma equipa que está disponível a jogar o jogo pelo jogo e até o conseguiu fazer nos minutos iniciais e agora criticarmos a dizer que se expôs. Não, é a forma deles jogarem e o Vitória tem estado a jogar sempre assim em todos os jogos. E para não falarmos que só de coisas boas, João, um Sporting que também muitas vezes falámos durante a temporada de passividade, mas também falámos de outra coisa, de relaxamento. E eu acho que não há nada melhor para definir relaxamento do que este lance. Prémio Puskas. Eu não sei, exatamente, eu não sei se Suleiman Faye fez a melhor definição, porque Suleiman Faye no Instagram mandou a sua bicada de base definindo este lance como the best. Não sei se será por aí, mas João, este lance entra praticamente para os apanhados e dá uma emoção diferente ao jogo, não é? É que nós não nos recordamos muito de golos em Alvalade assim, felizmente. Tudo, como se costuma dizer, tudo está bem quando acaba bem e acabou bem, por isso essas brincadeiras nas redes sociais entre eles. Deste lance destaco uma coisa que não pode acontecer, que é um atraso ao guarda-redes para a zona da baliza. Portanto, isso quase que vem nos manuais do futebol. Os atrasos ao guarda-redes têm que ser sempre para as laterais da baliza para prevenir este tipo de situações. Eu relembro o jogo Porto-Nottingham, primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, um atraso do Martim Fernandes para o Diogo Costa do meio campo, e hoje em dia até podemos dizer que esse lance poderá ter sido um dos causadores do Porto não estar a disputar as meias finais da Liga Europa, porque esse jogo ficou 1-1, depois o Porto perdeu 1-0 em Inglaterra. Eu penso que este lance primeiro, a parte técnica é um erro da coordenação. O Rui Silva coloca a bola no Diomande, penso que é o Diomande, e portanto não volta a recuperar a sua posição na baliza, porque se calhar nunca pensou que a bola voltasse a vir. Portanto, a partir do momento que ele escolheu um lado, pensava que a bola ia seguir para esse lado, para o ataque, nunca esperava, se calhar demorou a recompor-se na baliza, e o De Baste nem olhou para onde estava o Rui Silva. Se calhar o relaxamento também do 5-0 permitiu isso, e depois o erro técnico de atrasar na direção da própria baliza em si. Esperemos que não se repitam. Esperemos que não se repitam. E Francisco, para terminarmos o nosso raio-x, vamos à pergunta que nos deixaram. Mandar um fortíssimo abraço ao Jonathan e obrigado também pela pergunta. Nós vamos numa fase inicial privilegiar os membros apoiantes do Defender o Sporting, mas deixem as perguntas nos comentários, até porque nós vamos privilegiar no sentido dos áudios. Ainda vamos arranjar para a próxima temporada uma maneira de também poder receber áudios de mais malta, mas podem deixar, porque eu print comentários para poder colocar aqui também, por isso podem deixar na caixa para comentários o feedback também deste vídeo. Podem deixar o like também, o like do vídeo, que também nos ajuda bastante a perceber, e deixem o feedback nos comentários. E já agora, se aparecer a opção hype para vocês, se quiserem deixar, os agradecemos também bastante. Mas agora vamos ouvir o Jonathan, nosso membro, que deixa-nos aqui uma questão. Olá pessoal, saudações leoninas, ao Hugo, ao Chico, ao João e ao Paulo, e a todos os que irão ver este podcast. A minha pergunta que eu gostava de deixar era, depois dos jogos que o Quaresma tem feito a defesa direito, o que é que vocês acham que ele para a próxima época ser o defesa direito de reserva, visto que em alguns jogos podemos usar a tática com 3 centrais e ser um bocado mais seguro? Muito obrigado, um abraço e boa continuação. João, vou-te colocar esta questão do Jonathan. Olha, eu apelo novamente às pessoas para fazerem questões, perguntas, dúvidas que tenham e realmente mandarem as vossas perguntas, porque eu nem interpreto isso não só como uma pergunta. Agora, isto é um diálogo entre sportinguistas, não é? Portanto, e o Jonathan claro. Está aqui, estamos a dialogar. Ele não está aqui presente, mas estamos a dialogar.
A questão do Jonathan vai entroncar muito naquilo que nós estivemos a falar até agora. O que é que nos pode dar Quaresma jogando como defesa direito neste modelo de Rui Borges? Em primeiro lugar, respondendo diretamente à questão do Jonathan, que nuances é que Rui Borges vai alterar na próxima época? Porque este 4-2-3-1 que o Rui Borges quis implementar no Sporting, nós podemos dizer que já no Moreirense ele jogava assim, já no Vitória jogava assim. Mas cada clube e cada estrutura tem as suas nuances, de acordo também com os jogadores que lá têm presentes. Eu recordo que ele no Moreirense tinha um número 10 que era o Alanzinho, portanto era mesmo um jogador que jogava ali nas costas de ponta de lança. No Vitória já era outro jogador que jogava nessa posição. No Sporting tentou fazer de trincão, mas sabia muito bem que tinha que o deslocar mais para o lado direito. Portanto, isto tem a ver com nuances. E, portanto, o que é que o treinador do Sporting, Rui Borges, pretende para a próxima época? E depois teríamos que entrar nas questões do mercado. Eu acredito que Rui Borges não olhe para Eduardo Quaresma como um defesa direito no esquema do plantel, da construção do plantel. Não acredito que olhe para Quaresma dizendo que ele é um defesa direito. Eu acho que ele vai olhar sempre para ele como central. Agora, não descarto, dependendo daquilo que seja a constituição do plantel, e aqui já iríamos entrar nas questões hipotéticas, se calhar não é muito interessante entrar por aí, mas rapidamente, numa saída de Fresneda e de Vaianidis, numa entrada de Travassos, por exemplo, e outro tipo, ou ficar Travassos e Vaianidis, por exemplo, que são dois laterais direitos que têm uma propensão ofensiva muito maior. Por exemplo, não seria descartar Quaresma sendo um central de raiz no plantel e contar para Rui Borges como central, não seria descartar em certos e determinados jogos ele poder ser ele a desempenhar a função de lateral direito. Portanto, não acredito, responder diretamente, não acredito que seja lateral direito no papel na próxima temporada. Será sempre um central, podendo fazer e desempenhar esta função assim que Rui Borges o entenda e que os jogos que ele entenda que seja necessário ele fazer essa função. Eu muito rapidamente vou responder que também só acredito em Eduardo Quaresma visto como um lateral direito em Alvalade, em questões pontuais, seja por adversário, seja por castigos, seja por lesões. Acredito que nunca seja um plano A e seja sempre um plano B ou C dentro do Sporting, e não acredito que ao constituir um plantel que se coloque, como tu disseste bem, ali na lateral direita, o bonequinho, fingindo agora que estamos a fazer o exercício da FM, não vamos ver ali Quaresma como definitivamente no planilha da temporada, na vaga de lateral direito. Daquilo que venha a ser o mercado e daquilo que o treinador entenda que vai querer fazer na próxima época na constituição do plantel. Basicamente é isso. Chico, tens estado muito caladinho, por isso também coloco-te aqui também para responderes ao Jonathan. Eu vou muito naquilo que é a vossa leitura, sendo que eu vou só me reportar, eu nem vou olhar tanto para o futuro, vou-me reportar apenas aquilo que nós temos visto durante toda esta temporada. E a verdade é que Rui Borges, esporadicamente, vai colocando Eduardo Quaresma. Se me perguntas se eu acho que Eduardo Quaresma merece mais minutos no Sporting, eu diria, se calhar sim. A minha resposta seria que sim. Agora, se vai estar naquela posição ou a central, eu acho que por vezes é melhor dar a César o que é de César. E no caso este César chama-se Quaresma e é um central, portanto acredito que vai estar mais nessa posição, mas não descarto de todo que possa fazer outras posições sempre que for chamado a essa responsabilidade. E Paulo, passo-te a bola então também para poderes opinar. Eu acho que sobre o Quaresma, basicamente eu até acabei por responder sem querer na análise que fiz na estrutura da equipa, mas é um bocadinho daquilo que vocês disseram todos. Eu acho que depende muito de como o Rui Borges estiver a encarar, Rui Borges e a estrutura de Sporting estiverem a encarar a próxima temporada, o que é que pretendem, se vão colocar nuances no modelo ou não. Eu acho que, e vamos partir do princípio que a ideia de jogo é a mesma, que o modelo é o mesmo, partindo só desse pressuposto, acho que Quaresma, contra este tipo de equipas, Vitória de Guimarães, Famalicão, Nacional, Porto, Benfica, Braga, equipas que querem dividir mais o jogo, acho que é muito importante para manter a tal linha e a tal coesão defensiva que eu falei. Contra equipas que jogam em blocos mais baixos, se calhar faz sentido
aproveitando o tal sistema um bocadinho híbrido do Rui Borges, faz sentido ter outro tipo de jogador. Se depois vai ser, acho que Vagenides não cabe nesse sistema, é a minha opinião, nesse sistema não cabe. Por exemplo, eu acho que Vagenides caberia muito mais facilmente na posição, e não quero dizer com isto que eu quero que ele jogue lá, atenção, mas caberia mais facilmente na posição de jogo ao Géni, com características totalmente diferentes do que propriamente no lugar onde joga o Fresneda. Eu acho que ele era mau nos dois, mas era menos mau a jogar no lugar do Géni. Mas sendo Fresneda ou sendo o Travassos, que o João deu o exemplo, o Travassos teve um crescimento muito, muito interessante nesta época. Eu acho que o Sporting tem que olhar muito para esse jogador e perceber se ele realmente está pronto ou não. Eu acho que ele está pronto, mas isso depois não me cabe a mim decidir, nem a nós, de certeza. Mas falando em hipóteses, acho que passa muito por aí. Contra adversários em bloco mais baixo, um outro tipo de jogador, contra as equipas que pretendem dividir o jogo. Quaresma faz todo o sentido, porque eu não lhe consigo chamar àquela posição de defesa lateral direito. Aquilo é uma posição mais de um terceiro defesa. Se não quiserem dizer que são três centrais, não interessa. É um terceiro defesa do que propriamente um lateral direito. Neste tipo de jogos, atenção. Neste tipo de jogos. E Francisco, vou devolver até então a bola para podermos entrar e avançar no programa. Passando agora então para o treinador sombra. Paulo, tu estás no banco do Sporting. O que é que poderíamos ter feito de maneira diferente? Só relembrando as regras de lá para casa, o Paulo tem que tomar uma decisão, um timing específico, e isso tem que ter uma consequência. E a consequência não pode ser ganhar. Isso... O que é que eu tinha feito diferente neste jogo? Eu vou dizer isto, não disse da última vez, mas acho que é importante referirmos este ponto. Nós falamos sempre, aqui temos de falar na perspectiva de adeptos e não de treinadores, porque nós não trabalhamos com a equipa e não sabemos quais são as condições que estão pré-definidas no jogo. Ou seja, nós às vezes, por muito que queiramos ver alguém dentro do campo, ou por muito que queiramos pôr alguém a jogar, há condicionantes que podem levar a que isso não aconteça. Agora, respondendo diretamente, eu estava aqui a tentar ver nas estatísticas a que minutos foram as substituições, mais ou menos, também para me orientar. Queres que eu diga rapidamente? 46 Luís Guilherme, aos 70 Nuno Santos, aos 78 Kochorashvili Kenda e aos 82 Diomande. As entradas no Sporting. Eu vou ser fiel àquilo que disse no grupo, na altura, foi... O Luís Soares marcou por volta de minuto 60. Não estou agora certo no minuto certo, mas foi por volta de minuto 60. Eu disse no grupo, pode sair. Já fez o gol dele. E meti o Nel. Mas houve outras alterações. Por exemplo, eu sei que o Inácio supostamente fez um esforço para sair, para jogar, e depois pediu para sair a uma determinada altura. Portanto, acho que estava meio condicionado. Acabou por entrar o Osman Diomandé a 10 minutos do fim. Se calhar essa era uma alteração que estava sempre resguardada, porque lá está, o Inácio era um jogador que estava ali, fiando nas palavras do Rui Borges, não tenho por que desconfiar, não é? Que estava a jogar algo condicionado, mas eu faria Nel para descansar Soares e para dar um treino ao Nel, porque o Nel, desde que marcou na Vila das Aves, nunca mais jogou. Marcou, jogou 8 minutos, saiu nesse jogo e contra o Tondela não teve nenhum minuto, voltou a não ter minutos agora contra o Vitória. Eu não percebo muito bem porquê, mas o Rui Borges saberá de certeza o porquê das opções dele. Eu, na minha perspectiva de adepto, e também um bocadinho técnico, gostava de ter visto o Nelo a jogar. Não jogou, paciência, era o que eu faria. Portanto, substituição Nelo por Soares, dar minutos ao Nelo e provavelmente para ver se o Nelo fazia mais um golo e para descansar o Soares. Portanto, era isso que eu faria. João, e tu? O que é que terias feito? Chico, para a próxima pergunta-me a mim primeiro, porque é exatamente igual ao... Eu também é por essa. mas eu tinha outra diferença. Obrigado, Chico. Eu faço o meu trabalho de casa e, portanto, o que é que eu tinha feito? Tinha feito, ao intervalo, além de Luís Guilherme, tinha lançado Ricardo Mangas para descansar Maxi. Maxi tinha feito o terceiro golo, tinha feito um golo, estava cheinho, soltinho, mas Maxi não tem sido, e mesmo na segunda parte não foi o Maxi que nos habituou ao longo da época,
E eu acho que 45 minutos de descanso, mais uma semana limpa que vem aí, e teríamos um super maxi em Vila do Conde. Portanto, para ser diferente do Paulo, ao intervalo, além de Luís Guilherme, tinha metido Mangas e tinha tirado maxi. Portanto, Mel fora. Portanto, eu por acaso ia tirar o Maxi, depois do gol de Soares. O timing pelo menos é diferente. E eu vou aproveitar e vou fundir aqui um bocadinho. Que é, eu vou bater um bocadinho no ceguinho, vou usar a substituição que usei para castigar no episódio anterior, e eu vou com a entrada de Kenda ao minuto 78. Eu volto a repetir, Kenda é um jogador do qual eu gosto muito, do qual eu tenho muita expectativa e torço muito para que tenha uma grande carreira, apesar de achar que no último terço precisa crescer muito na tomada de decisão, mas o Kenda é o passado do Sporting. Porque o Kenda tem mais 3 jogos com a camisola do Sporting Clube Portugal. Acho que, por exemplo, para pegar aqui quando sai trinca ao minuto 78, poderíamos ter colocado Rafael Nel. Já que não sei o Soares, experimentar ali jogar com 2, não sei, mas vou muito na linha de premiar um jogador que acabou por ser útil e que não contava para este plantel. Vou com o prémio Nel, e com a retirada da entrada de Giovanni Kenda, que seria o meu princípio de olhar mais para o Sporting no futuro, e não para um Sporting no presente, porque podemos fazer, o resultado permitia que se desse esse prémio ao Rafael Nel. Portanto, João, a minha pergunta agora para ti é vilão ou herói do jogo? Portanto, podes escolher um jogador, uma decisão ou o setor da equipe. Olha, é difícil ganhar 5-1 e atribuir o prémio de vilão a alguém. E não me interpretem mal, mas acho que duas coisas. A fraca assistência em Alvalade. Acho que a equipa, aquilo que tem feito ao longo destes últimos anos, merecia que as pessoas não abandonassem já. Continuassem a marcar presença e a apoiar a equipa. Eu sei que era um dia de semana, uma segunda-feira, mas não era propriamente uma hora muito desconfortável. Portanto, espero que os sócios e adeptos continuem a apoiar a equipa. E depois, atribuir um vilão não é que seja justo, mas o Devasta, aquele autogol, obviamente não pode acontecer a um nível profissional. O herói, o homem do jogo, Bragança, claramente o herói do jogo, claramente Bragança. Hugo, e para ti? Olha, eu vou partilhar o herói, para mim o herói é Daniel Bragança, vou partilhar o herói. O vilão, não é bem um vilão, porque nós nem sabemos se ele é bem herói, se ele é vilão ou o que é que ele é, mas eu queria vilanizar a situação. Souleymane Faye, contratado no mercado de janeiro, é o 5º jogo consecutivo que não vai para o banco de suplentes. E por isso esse é o meu vilão. Como o João já destacou na questão do Debast, eu gostaria de destacar Souleymane Faye. Não estou a vilanizar o Faye, estou a vilanizar a situação de contratarmos o jogador em janeiro, para ele terminar aqui e completar uma sequência de 5 jogos sem estar nos convocados. Paulo, e para ti? Eu acho que o herói é indiscutível. É Bragança, pelo jogo que fez, por aquilo que consegue trazer ao jogo quando está bem. Quanto ao vilão, o João disse uma coisa muito interessante, que é difícil num jogo destes atribuir um vilão. Eu vou atribuir um vilão repartido. Aos primeiros 8 minutos do Sporting, a equipa ainda entrou em campo desconfiada de si mesma e desconfiada daquilo que fez nos últimos 2 jogos e sentiu o peso dessa responsabilidade do que tinha acontecido nos últimos 2 jogos, e depois atribuo um vilão que não tem propriamente a ver com o jogo, mas que me apetece dizer isto e tenho que o dizer. O presidente do Sporting tem que acreditar tanto ou mais na equipa como a própria equipa acredita. E a uma determinada altura, dito por ele, se o disse para inglês ver, não tem culpa. Ele disse-o. Todos nós ouvimos ele a dizer que não tinha plantel para estar em todas as frentes. Então que o arranje. Porque o Sporting quer estar em todas as frentes, o treinador, pelos bichos, quer estar em todas as frentes, os jogadores querem estar em todas as frentes, os sócios, adeptos e simpatizantes querem e gostam muito de estar em todas as frentes. Só o presidente é que, pelos bichos, não acredita nisso
e estamos mal, quando assim é. Portanto, espero que o doutor Frederico Varandas, o nosso presidente, porque eu estou a dizer isto, mas ele é o meu presidente, porque é o presidente do Sporting Clube Portugal, que pense naquilo que disse, e às vezes para dizer disparates, mais vale estar calado e não dizer nada. E portanto, já falamos aqui, mas eu quero agora então passar para o destaque do jogo. Para ti, quem é que foi o MVP da semana? Olha, Francisco, muito rapidamente, porque eu sei que é extensível ao Paulo, ao João e certamente também a ti, o meu MVP da semana, pela questão do Herói do Vilão, já entramos nisso, e também pelo resultado do jogo, mas eu gostaria de fazer aqui um destaque muito rápido ao bicampeonato do voleibol do Sporting Clube Portugal. Enquanto a gente está a gravar, o Sporting sagrou-se bicampeão de voleibol. São 3 partidas vencidas por 3 sets a 0, e por isso eu só gostaria de furar a bolha das regras desta vez, só para poder parabenizar também, e também parabenizar a secção de handball, porque acreditam num sonho. A verdade é que perdemos por um golo na Dinamarca, e enfim, foi um detalhe, e às vezes estes detalhes custaram caros, para nós custaram muito caro, mas só deixar estas duas notas no MVP da semana. Paulo, e para ti, quem é o MVP da semana? O Hugo roubou uma das ideias, lá está. Começar em primeiro. Eu por acaso não ia, eu ia abordar o voleibol lá mesmo, mas eu ia dar o MVP à equipa de handball e vou manter. Eu acho que nós não perdemos, é certo que das duas mãos o único jogo que perdemos foi hoje. Perdemos por um golo, mas nós não perdemos hoje esta eliminatória, nós perdemos no João Rocha, depois de termos recuperado de uma desvantagem inicial de 4 golos, termos estado a ganhar por 5 e não termos conseguido manter essa vantagem, porque eu acho que se o Sporting ganhasse por 3, 4 golos, que seria capaz na Dinamarca de conseguir levar o jogo. É certo que dizem assim, o jogo podia ser diferente, certamente seria diferente, mas também o Aalborg estava exposto a outros riscos que não esteve, porque o Aalborg no fundo sabia que precisava apenas de marcar mais um gol que o Sporting, e estando a jogar em casa, e nós podemos ver grande parte do jogo, um ambiente fenomenal, como foi aqui no João Rocha a nosso favor, lá a favor deles. Mas uma palavra a esta equipa de handball, que vai em não sei quantos títulos nacionais ou troféus nacionais consecutivos, foi tricampeão há pouco tempo, pode fazer algo que eu acho que é inédito no handball português, que é fazer uma época toda inteira a nível nacional sem uma única derrota, sem um único empate. Portanto, é para eles num momento difícil, porque eu sei que eles estão a viver um momento difícil, porque aquela equipa tinha o sonho de estar no Final Four, mas é num momento difícil que eu lhes dou os parabéns e lhe tiro o chapéu, porque eles, apesar de perderem hoje, têm dignificado o nosso nome e têm honrado o símbolo que trazem ao peito. Isso para mim vale muito mais do que qualquer vitória. E João, e para ti, quem é o MVP da semana? Concordo plenamente com o que eles disseram e assino por baixo os títulos de campeão nacional do voleibol e do handball, claramente. Destaco também o futebol, pelo regresso às vitórias, pela margem avolumada de 5-1, e queria deixar aqui uma menção especial a Luís Soares, porque, pelo aquilo que percebemos, ficámos a perceber, está a atravessar um momento complicado que já vem de algum tempo a esta parte na sua vida pessoal, e não por isso, mas por motivos físicos, não atravessou também um bom período, atravessou uma seca de golos, e nos últimos 2 jogos regressou aos golos, já fez 2 golos nos últimos 2 jogos, portanto também merece a minha menção honrosa, a juntar esses MVPs todos da semana, ao futebol, ao handball, ao voleibol. Daniel Bragança, que fez uma excelente exibição e foi considerado o homem do jogo, e eu junto-lhe Luís Soares também, por esta menção honrosa. E portanto, terminamos assim mais um podcast que ainda não tem nome. Pedir às pessoas que estão lá em casa para deixarem a sua opinião. Tudo aquilo que nós falamos, uma dica do nome que possa fazer parte deste podcast. Pedindo às pessoas também que estão lá em casa, não te esqueças de deixar o like, partilhar. Tem o símbolo do hype à partida, carrega lá, ajuda para divulgar o nosso conteúdo. E se não és membro do Defender Sporting, então é um excelente momento para te fazeres. Portanto, um grande abraço às pessoas que estão lá em casa e viva o Sporting. Viva o Sporting. E estamos de volta para a semana.